Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos dias mais solenes e, por que não dizer, misteriosos do cristianismo. A Sexta-feira Santa é muito mais que um feriado, né? É um convite para a gente parar, silenciar e olhar para o coração da fé, o sacrifício. Vamos juntos desvendar o que está por trás da sua liturgia tão única e dos seus símbolos tão fortes. Olha, para começar, tem um fato que já mostra o quão diferente é esse dia. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano inteiro em que a igreja não celebra a Santa Missa, em nenhum lugar do mundo. E esse vazio, ele não é por acaso, é um silêncio litúrgico imenso que ecoa um evento cósmico, a morte do Filho de Deus. E essa atmosfera de vazio toma conta das igrejas. O altar, que é o centro de tudo, está completamente nu, sem toalhas, sem velas, sem a cruz. As imagens dos santos ficam cobertas, sabe? É um sinal de luto que ajuda a gente a focar no essencial. O dia pede silêncio, jejum e abstinência. Cada detalhe é um chamado para a gente se esvaziar do barulho de fora e contemplar o mistério que está acontecendo. A gente sempre chama esse dia de Sexta-feira da Paixão. Mas o que exatamente quer dizer paixão nesse contexto? A palavra pode levar a gente a pensar num sentimento, numa emoção forte, mas o sentido aqui é muito mais profundo e, de certa forma, bem mais duro. A chave está na origem da palavra. Paixão vem do latim padecimentos, que significa literalmente sofrer, suportar. Então, a paixão de Cristo não fala de um amor romântico. Fala de um ato de amor que se expressa através do sofrimento voluntário, um sofrimento que ele suportou pela redenção do mundo. É entrega total. Então, mesmo sem missa, existe sim uma celebração litúrgica muito solene. O ideal é que ela aconteça às 3 da tarde, a hora que a tradição aponta como a da morte de Jesus. E essa celebração não é um teatro, é um caminho espiritual que nos leva passo a passo pelos eventos do Calvário. Vamos ver como ela se organiza. A celebração tem basicamente 3 partes, cada uma com um foco bem claro. Primeiro, a gente mergulha nas escrituras com a liturgia da palavra. Depois, vem o ponto alto, tanto emocional quanto teológico, a adoração da Santa Cruz. E, para terminar, a Sagrada Comunhão, que nos une de forma direta ao sacrifício que estamos relembrando. E essa liturgia é riquíssima em símbolos. A cor vermelha que o padre usa não é de realeza comum, mas do sangue derramado pelo mártir-rei. A celebração começa em total silêncio, com o sacerdote se jogando no chão, de bruços. É um gesto de humildade e luto profundos diante do altar vazio. E a hóstia que se recebe na comunhão, ela foi consagrada na quinta-feira, na missa da ceia do Senhor. Isso une de um jeito inseparável a Eucaristia e a cruz. A primeira leitura, do profeta Isaías, é uma das passagens mais tocantes do Antigo Testamento. Ela fala do servo sofredor, que pega para si as dores e os pecados de todo mundo. Para os cristãos, essa é uma profecia claríssima de Cristo, que se torna essa expiação. Ou seja, ele sofre no nosso lugar para nos trazer a paz e a cura. Aí vem a segunda leitura da carta aos Hebreus, que vai ainda mais fundo nesse mistério. Ela diz que o sofrimento de Cristo foi um aprendizado, uma demonstração da obediência mais perfeita possível à vontade do Pai. É essa obediência, no meio do sofrimento, que o transforma na causa da salvação de todos. E então chegamos no Evangelho. Por que a paixão segundo São João? Porque João pinta um retrato de Jesus não como uma vítima passiva, mas como um rei soberano no controle total do seu destino. Desde a prisão, quando os guardas caem no chão só de ele dizer "sou eu", até suas últimas palavras na cruz, tudo está consumado, Jesus age com uma majestade serena. A vida dele não é tirada, ele a entrega, livremente. Agora, a gente chega no coração pulsante da celebração, a adoração da Santa Cruz. Esse momento vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que a cruz significa. De instrumento de tortura e vergonha, ela se transforma no trono do rei e na fonte da vida eterna. É super importante deixar uma coisa bem clara. A adoração não é para o objeto, para o pedaço de madeira. A gente adora o mistério que ele representa, a salvação que Cristo conquistou para a gente através da cruz. Quando se beija a cruz, o gesto expressa nossa gratidão e nosso amor por aquele que esteve pendurado nela. A cruz é mostrada para a comunidade em 3 etapas, e a cada vez que ela é um pouco mais revelada, se canta essa frase poderosa. É um momento de revelação progressiva, em que somos convidados a olhar e reconhecer ali a fonte da nossa salvação.
E a resposta de todos é um convite: vinde, adoremos. O Evangelho de João conta que, do lado de Cristo, transpassado pela lança, saíram sangue e água. A tradição da Igreja sempre viu um simbolismo gigantesco nisso. O sangue aponta para a Eucaristia, a vida divina que Ele nos dá. A água aponta para o batismo, a purificação e o dom do Espírito. É como se a Igreja e os seus sacramentos nascessem ali, do lado aberto do novo Adão que adormeceu na cruz. Ok, mas como é que a gente traz esse mistério tão antigo para a nossa vida hoje? A Sexta-feira Santa não é só para ser lembrada, ela é para ser vivida, para a gente deixar que o poder dela transforme e ilumine a nossa existência. A Igreja nos dá um caminho bem prático: é viver o dia em oração, abraçar o silêncio, praticar o jejum, não como uma dieta, mas como um ato de solidariedade com o sofrimento de Cristo e de tantos que sofrem hoje. É meditar sobre a obediência dele e se perguntar: onde eu posso ser mais obediente à vontade de Deus na minha vida? E, claro, participar da liturgia, que nos faz viver o mistério do Calvário de um jeito muito real. Essa frase pequena resume perfeitamente a jornada da fé cristã. Contemplar a escuridão da cruz não é o ponto final, é o caminho necessário para a gente chegar na luz da ressurreição. A Sexta-feira Santa só faz sentido se a gente olhar para frente, para a esperança do domingo de Páscoa. E assim, a gente termina com uma questão para ficar na mente e no coração. A paixão de Cristo não é só um evento histórico, é um modelo. Ela nos mostra que o sofrimento, quando a gente une a ele um amor obediente, pode se tornar redentor, pode virar fonte de vida. A pergunta que fica é: como podemos deixar que esse mistério transforme as cruzes que encontramos no nosso próprio caminho?